2025 começou e eu quero bater um papo com vocês sobre colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. Mas eu não tô aqui falando especificamente de devocional, não. Eu quero falar sobre a gente viver realmente buscando colocar primeiro o reino de Deus em primeiro lugar. Aproveitar que eu tô num cenário diferente, que eu tô aqui em Belo Horizonte, e aproveitar, mudar os ares e gravar esse vídeo que vai ser um devocional, mas eu quero que seja um bate-papo pra gente conversar. Eu vou aqui falar, expor as minhas ideias e a gente conversa aqui nos comentários depois, porque esse canal ele é movido por troca de experiências, não é mesmo? Então depois você me conta aqui nos comentários qual que é a sua opinião, o que você pensa sobre o assunto. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Cenário diferente, né? Como eu falei, eu tô aqui em Belo Horizonte, tô num hotel aqui, já fui jantar, voltei. Vai dar 9 horas da noite, eu vou dormir já já. Mas eu aproveitei pra vir conversar um pouquinho com vocês, né? Aproveitar que tá quietinho aqui. Quietinho mais ou menos, aqui vira mais tem gente passando aqui no corredor, mas enfim. Tô aqui com a minha biblinha velha de guerra, essa bíblia mais antiga que eu tenho, gente. Essa bíblia tem a minha idade praticamente, uns 20 anos que eu tenho ela. E toda marcadinha. Enfim, eu amo essa bíblia, não me desfaço dela, porque tem história, tem muita história com essa bíblia. Vim bater um papo com vocês, gente, porque o ano começou e uma das coisas que falaram comigo, né, antes de eu desabilitar a minha conta do Instagram, na verdade não desabilitei, eu só desloguei o meu Instagram do meu celular, porque eu tô precisando de uma pausa, eu tava precisando de uma pausa, enfim. Aí expliquei mais disso no vlog que eu gravei, que eu tô até com essa mesma roupa nesse mesmo cenário, então vocês vão depois ver o vlog que vai sair, acho que semana que vem, não sei. E aí vocês vão entender melhor. Mas eu saí do Instagram por um dia, estava precisando de uma folga. Mas antes de eu sair, alguém me perguntou sobre metas. Não lembro quem foi, mas eu sei que alguém me perguntou sobre metas pra esse ano. E eu falei assim, gente, assim, naquele momento, no dia que eu respondi essa pergunta, eu não tinha escrito minhas metas ainda. Já era, tipo, dia 6, 7 de janeiro, por aí. E eu fui escrever depois. E eu acho que de todos os anos, foi o ano que eu menos escrevi metas. Foi o ano que eu menos falei coisas que eu queria fazer. E por que eu fiz isso? Porque eu cheguei à conclusão de que algumas coisas eu estava colocando datas para que Deus fizesse as coisas. Porque tem coisas que, vão concordar comigo, que tem coisas que dependem única e exclusivamente da gente. Exemplo, ir na academia 3 vezes por semana. Isso depende única e exclusivamente de você. Óbvio, da sua rotina e tudo mais, mas depende de você ter disciplina, compromisso, enfim, de ir na academia. Mas existem metas, que são coisas que a gente quer fazer, mas são coisas que não dependem, às vezes, tanto da gente, né? Exemplo, passar numa faculdade. Você tá fazendo um federal, você quer prestar, né? Você quer entrar numa federal e aí você estuda. Só que depende de outras pessoas, depende de circunstâncias. E aí entra a questão de Deus realmente, né? Eu sempre falo que quando Deus ele tem algo pra gente, ele coloca a gente naquele lugar. Então, se ele quer você naquela faculdade, ele vai te colocar lá dentro. Se ele não quiser, ele vai te colocar onde ele quer que você esteja. E entender isso é muito importante. Falo por mim, porque vocês sabem que eu tô nessa jornada de estudo e é difícil, porque tem hora que a gente fica pensando assim, ai, eu quero muito passar nessa prova e tal, mas talvez Deus não quer que você passe nessa prova, Deus não quer você ali. E lidar com isso é difícil. É óbvio que eu sempre busco entender antes, falar assim, Deus, o Senhor tem esse lugar pra mim, o Senhor tem isso aqui pra mim? Às vezes Deus não responde na hora. Às vezes Deus permite que a gente passe por alguns processos, porque Ele quer que a gente passe por aquele processo pra aprender alguma coisa, pra amadurecer. São os processos de Deus. E aí quando, né, tava finalizando 2024, eu cheguei à conclusão de que eu falei assim, gente, eu vou parar de ficar colocando data pra Deus fazer as coisas, porque todo ano eu fico colocando algumas coisas que eu quero que aconteça, como se eu tivesse meio que obrigando assim, ó, 2025, hein? 2025 tem que acontecer isso e aquilo. 2025 eu tenho que passar no concurso dos meus sonhos, eu tenho que conseguir fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E sabe aquelas coisas que, né? Tem coisas que dependem única e exclusivamente da gente, mas tem coisas que não. E são essas coisas que são um pouquinho perigosas, porque a gente começa a... Ou a gente limita Deus achando que Ele não vai fazer acontecer, ou a gente começa a mandar em Deus falando que tem que fazer as coisas na hora que a gente quer. E uma coisa que a gente precisa entender, e é por isso que eu falei sobre colocar as primeiras coisas em primeiro lugar, é que primeiras coisas em primeiro lugar não se resume só a você ler a sua Bíblia todos os dias, fazer seu devocional e sua oração. Isso é muito importante, isso é fundamental para o seu crescimento como ser humano. Oséias, se eu não me engano, acho que é capítulo 6, não lembro, gente, mas Oséias tem um versículo que fala, né, que nós temos que nos esforçar para conhecermos o Senhor, esforçamos-nos para conhecê-lo. E a gente conhece o Senhor através da Bíblia, da oração, ir à igreja, disciplinas espirituais, jejum tá aí para isso também. Então a gente
né, precisa disso. E esse primeiras coisas em primeiro lugar, a gente não vai discutir porque eu acredito que você já tenha entendido. Se você não entendeu, é só você seguir meu Instagram que todos os dias eu vou falar sobre isso. Todos os dias praticamente eu posto lá primeiras coisas em primeiro lugar. Mas as primeiras coisas em primeiro lugar que eu tô falando aqui são os propósitos de Deus, a vontade de Deus. Que muitas vezes não vai ser igual a nossa, que muitas vezes não vai ser no tempo igual ao nosso. Às vezes Deus até tem a mesma vontade que a gente, mas o tempo de Deus é um, o nosso tempo é outro. E a gente fica brigando porque a gente quer que as coisas aconteçam agora, só que agora a gente não tá pronto. E é por isso que eu sempre falo, né, que quando a gente tá esperando por uma bênção, a gente tá esperando para que Deus faça alguma coisa na nossa vida, a gente tem que fazer nossa parte. A gente tem que se preparar para receber aquilo. Mas tem coisas que são os processos de Deus, que é o Deus nos moldando. Ano passado, e 2023 especialmente, foram anos que Deus me mudou muito, que Deus me transformou completamente. Eu falo que foram anos que, como se Deus tivesse me jogado assim, como se fosse um vaso, ele tivesse me estilhaçado um pouco com os pedaços e reconstruído, trocado algumas peças. E isso foi bom, porque esses dias eu estava até lendo algumas cartas para Deus que eu escrevi, e eu percebi o quanto que eu mudei, o quanto que eu amadureci. Eu fiquei tão feliz que eu falei assim, nossa, olha essa Natália aqui, e olha a Natália que eu sou hoje, eu tô discordando de mim mesma e pensando assim, nossa, que imatura que eu era. E eu fiquei tão feliz por isso, e eu sei que foi Deus que fez isso em mim. Não foi, eu tive um lapso de consciência e tudo mudou. Não, foi Deus que me mudou, que me moldou. Então, assim, quando me perguntaram sobre as minhas metas, eu não tinha escrito minhas metas ainda. E depois eu escrevi, mas eu escrevi algumas coisas que eu quero fazer e que dependem de mim. Algumas coisas não dependem só de mim, depende muito, sim, do Senhor abrir as portas mesmo. Mas existem coisas que simplesmente eu tenho que continuar buscando e colocando diante de Deus. Mas é Ele que vai fazer. E enquanto Ele não faz, que tal a gente parar de ficar tão centrado em se desdobrar em mil partes para poder fazer alguma coisa acontecer e querer ficar forçando uma porta a ser aberta e começar a pensar, focar as nossas energias em cumprir aquilo que Deus chamou a gente para cumprir, em buscar verdadeiramente o reino de Deus em primeiro lugar, em buscar conhecer o Senhor verdadeiramente, em buscar cumprir o chamado que Ele tem para nós. Às vezes Deus pede alguma coisa pra gente e a gente fala que vai fazer e não faz porque a gente se envolve com as coisas dessa vida, a gente se envolve com as nossas necessidades, a gente sempre coloca algo com prioridade na frente das coisas que Deus pediu pra gente fazer. Eu já fiz isso, às vezes eu ainda faço, às vezes eu me pego colocando coisas minhas na frente das coisas que Deus me pediu pra fazer. Isso não é legal, isso não é certo. A gente tem que reconhecer isso. Então a gente fica pedindo sempre a Deus, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus e esse propósito, Deus e isso, aquilo. E você? O que você tá fazendo? Deus não precisa da gente pra fazer as coisas, mas Ele espera que nós venhamos a cumprir a nossa parte, estarmos dispostos a levar a palavra dele também, a ser bênção na vida de outra pessoa, a sermos mais parecidos com Jesus. Ele não precisa da gente, mas é bom que nós sejamos dispostos, é bom que nós sejamos parte da obra que ele tem feito no mundo de um modo geral, na vida de outras pessoas. Então, meu convite é para você colocar as primeiras coisas em primeiro lugar, você colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, o chamado que Deus tem para você em primeiro lugar. Não ignore os seus sonhos, não é que você vai falar assim, eu não quero mais tal coisa. Não, você vai continuar sonhando, você vai continuar pedindo isso a Deus, buscando entender se Deus tem isso pra você de verdade. Eu fiz essa oração no final do ano e falei assim, Deus, tem muitas coisas que eu quero, mas o Senhor não falou nada pra mim que só vai me dar isso. O Senhor vai me dar mesmo? O Senhor realmente tem isso pra mim? Porque eu acredito que quando Deus coloca um desejo no nosso coração é porque Ele tem aquilo pra gente. Eu realmente acredito nisso. Mas, eu falei assim, será que eu me enganei? Porque a Bíblia fala que o coração é enganoso, né? Tá lá em Provérbios. Será que eu me enganei? Se eu estiver enganada, me ajuda a entender, me ajuda, né, a mudar meu foco. E aí eu fui tranquilizando meu coração e fui percebendo que não, eu realmente quero aquilo. Só que eu preciso parar de ficar tão ansiosa pelas minhas necessidades, com o que eu vou comer, o que eu vou me vestir, com o que eu vou beber e descansar. Sabendo que o Senhor, Ele sabe que eu necessito de todas essas coisas e que Ele vai prover o alimento assim como Ele provê para as aves do céu, assim como Ele veste os lírios do campo. Eu amo esse versículo, gente, esse capítulo todo de Mateus, eu amo Mateus 6. Amo Mateus 6, é a minha passagem favorita da Bíblia, Mateus 6. Fala a meu coração de 30 formas diferentes. Então vamos viver isso de fato, descansar, parar de ficar se debatendo, se desdobrando para poder fazer as coisas acontecerem, colocando datas para que Deus faça as coisas acontecerem, limitando às vezes Deus, porque também a gente não coloca data, mas a gente fica assim, mas nossa, não tá favorável, as circunstâncias estão muito difíceis e não sei o que. Eu fiz metas para esse ano sim, mas eu fiz de uma forma que eu falei assim, Deus,
tá nas tuas mãos. O Senhor sabe que tem outras coisas que eu quero que aconteçam esse ano, mas se o Senhor não fizer esse ano, eu vou entender que é porque eu não tô pronta ainda. Porque o Senhor ainda tem outra coisa que o Senhor quer me ensinar, alguma coisa que eu preciso aprender, alguma coisa que eu preciso desenvolver. Ainda não é o tempo, ainda não é o lugar, ainda não são essas pessoas. Tem alguma coisa ainda que tem uma peça desse quebra-cabeça que ainda não se encaixou. E eu sei que quando a gente recebe um não, a gente recebe a negativa daquilo que a gente quer, é difícil. Dói, a gente fica mal. Mas quando a gente receber o sim, quando a gente receber a porta finalmente se abrir e for a porta que Deus abriu, não que a gente tentou forçar a entrada, vai ser maravilhoso. Então, eu tenho convicção daquilo que eu quero viver e daquilo que eu sei que o Senhor pode me dar. Demora o tempo que demorar, mas eu prefiro viver aquilo que Deus tem pra mim do que aquilo que eu tô me forçando a tentar conquistar com as minhas próprias forças, meus próprios caminhos, e que muitas vezes vão me trazer mais dificuldade. Então, ao invés de eu ficar me preocupando e me esforçando tanto para isso, por que eu não dedico esse meu esforço para fazer a minha parte na obra de Deus? A minha parte em conhecer a Deus, em buscar Ele e não suas mãos, não aquilo que Ele tem para fazer por mim, mas sim quem Ele é. A gente precisa mudar nossa mentalidade, porque o ser humano ele é muito egoísta, ele só fica pensando nele, na vontade dele, nas coisas que ele quer fazer. Como eu falei, eu não tô aqui dizendo não faça metas, não sonhe, não planeje, não, muito pelo contrário, que nem eu falei, eu fiz minhas metas para esse ano, mas eu fiz com a minha cabeça pensando de outra forma. E é isso que eu quero dizer isso pra vocês, é isso que eu quero passar pra vocês. Para que vocês planejem o ano de vocês, para que vocês façam as coisas em 2025 de forma consciente, de forma que vocês realmente coloquem Deus em primeiro lugar, não da boca pra fora, mas de coração. É isso, gente, eu vou dormir, tá tarde, tá tarde assim, vai dar 9 horas. Eu queria mais deixar essa palavra pra vocês mesmo, essa reflexão. Isso é uma reflexão pra mim, não foi algo que eu aceitei tranquilamente. Quando 2024 tava acabando, eu chorei muito ao Senhor. Eu falei assim, Deus, eu queria tanto que algumas coisas tivessem acontecido. Mas aconteceram muitas outras coisas que eu não imaginava. E eu sou tão grata por isso. Porque às vezes, é o que eu falo, Deus, ele não dá às vezes aquilo que a gente quer, mas ele dá aquilo que a gente precisa. E as coisas que eu recebi ano passado eram o que eu precisava. E é isso. Essa é a forma de Deus agir. Ainda bem que Deus age da forma que ele entende que é melhor. Porque se ele fosse agir baseado na nossa mentalidade, na nossa visão, na nossa vontade, nossa, a gente tava encrencado. Então é isso, gente. Eu espero que vocês fiquem com essa reflexão. E vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Mande esse vídeo para algum amigo, algum familiar, alguma pessoa que você acredita que possa abençoar a vida dela. E é isso. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Você vai ser mais do que bem-vindo a se juntar a essa comunidade. Tem alguns links legais e importantes aqui embaixo. Links de indicações de livro, links para você se tornar membro do canal, links de rede social e outras coisas assim. Então dá uma conferida aqui na descrição que sempre tem informações importantes. E é isso. Fiquem com Deus. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal.